assassinaram uma criança. Jonatas de 9 anos, vítima da violência do sistema imundo. Qual a parte que lhe cabe neste latifúndio? Vítima da violência do sistema imundo. Qual a parte que lhe cabe neste latifúndio? Malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis emanhadas por umas poucas mãos para proteger cercas e bois e fazer da terra escrava e escravos os homens. Jonatas de 9 anos, vítima da violência do sistema imundo. Qual a parte que lhe cabe neste latifúndio? Vítima da violência do sistema imundo. Qual a parte que lhe cabe neste latifúndio? Jonatas de 9 anos. Bom dia, companheiros e companheiras. É com muita alegria que a gente começa o nosso encontro hoje. Hoje temos mais uma aula, então, do nosso projeto Memória e Violação de Direitos Humanos no Campo Paulista. O tema de hoje é Conflitos no Campo. Obrigada, Sabrina, por esse vídeo, né, por esse momento, né, de trazer aí as violações de direitos humanos, mas também um sopro de resistência e de luta, que é o que nós estamos nos propondo a fazer enquanto movimentos. Hoje a gente tem aqui a Sabrina Diniz, que é advogada popular, Luciano Botelho, também advogado, Alessandra Carvalho, também advogada, Movimento Sem Terra, e Cristiano Muller, que é assessor jurídico do Centro de Direitos Humanos, do SEDES, e doutor em Direito e membro da campanha Despejo Zero. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar, então, com a companheira Sabrina, e logo em seguida com o companheiro Cristiano. Então, sem mais delongas, eu passo então a palavra para a nossa companheira Sabrina. Bom dia, Sabrina, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Adriana. Bom dia para todo mundo. Eu sou, como a Adriana falou, advogada popular, eu faço parte da ABRA, que é a Associação Brasileira de Reforma Agrária, que é uma organização que foi fundada em 1967, para tratar da questão agrária e do apoio aos movimentos populares na luta pela redistribuição da terra no Brasil. E pela ABRA eu faço parte da Coordenação Nacional da Campanha contra a Violência no Campo, que foi lançada agora em agosto em Brasília. Esse vídeo é um resultado desse lançamento, e que é uma iniciativa de vários movimentos e organizações sociais para acompanhar a situação de violência no campo no Brasil, né? Esse caso que foi apresentado aí no vídeo, que é o caso do Jonatas, né, dessa criança de 9 anos que era filho de um dirigente sindical de Roncadorzinho,
que foi assassinado por conta de uma retaliação ao dirigente sindical aqui no Pernambuco, e foi uma das vítimas dessa violência no campo, né? A Gabi está falando para eu lembrar aqui de falar da RENAP. Eu faço parte da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, há 20 anos atuando aí na defesa dos movimentos populares, atualmente com o MST, com o movimento quilombola e movimento indígena. Enfim, eu vou falar então um pouco sobre a iniciativa da campanha contra a violência no campo, dessa articulação entre ABRA, MST, CPT, CIMI, CONAC, algumas organizações indígenas também, como a Tiguaçu, a própria PIB, que tem participado dessa campanha, né? Então, com o avanço, né, e o aumento da violência no campo, especialmente depois de 2016, né, depois do golpe, e com o estímulo à violência no campo dado por esse atual governo federal que a gente tem, né? A gente sabe que o Estado sempre teve a sua articulação aí com os agentes privados, e quando a gente fala hoje, o tema da aula é conflitos no campo, não só originados por agentes públicos, mas também por agentes privados, né? E aí a gente vai perceber que, a partir do golpe de 2016, pelo próprio projeto e pelas alianças que são feitas por esse governo federal, a situação de violência aumentou consideravelmente. Não, é que não. Acho que tem alguém com o microfone ligado, né? Não sei se está atrapalhando vocês para ouvir. Vai lá e vem aqui desenhar. Esse aumento da violência pôde ser constatado pelo relatório tanto da CPT quanto do CIMI, né? A CPT é a Comissão Pastoral da Terra, que lança anualmente relatórios sobre conflitos no campo no Brasil, e o CIMI, que também tem seu relatório anual, especificamente sobre a questão da violência contra os povos indígenas. Eu vou pedir licença para compartilhar também aqui uma apresentação só com alguns dados básicos aí do relatório da CPT, e aí eu comento também um pouco do relatório do CIMI, né? Aí isso daí foi um material que a gente fez para o lançamento. O relatório do CIMI ainda não tinha sido disponibilizado, não tinha sido lançado, e o lançamento que foi em agosto da campanha contra a violência no campo. Então, aí a gente tem alguns dados, né, sobre as violências a partir de 2016, que aumentou aí consideravelmente. Então, a gente vai ter uma quantidade de 2.678 entre 2016 e 2022, né? Início de 2022. São 7.344 vítimas, porque as situações de violência no campo que a gente considera tanto despejos quanto ameaças, então às vezes envolvem comunidades inteiras, por isso que a quantidade de vítimas é maior, bem maior do que a quantidade de ocorrências. Então, cerca de 5 milhões e meio de pessoas sofreram violências nas categorias terra, água e trabalho escravo rural, né, que são as categorias que a CPT trabalha no relatório dela. A mais cruel são os assassinatos, e aí a gente teve 276 assassinatos no campo, né, considerando, então, o campo, os povos do campo, das florestas e das águas. 41% desses assassinatos estão correlacionados com a violência sofrida pelas famílias, né? Então, deixa eu tirar aqui a abinha, que eu não sei se ela aparece para vocês verem aqui, o aumento, a escalada, né? Então, 2016, que foi o ano do golpe, aí a gente vai ter 64 assassinatos no campo brasileiro. Em 2017, só aumenta para 72, os movimentos começam a ter a reação, e aí os números vão reduzindo, tendo um aumento novamente 2021 e 2022, né? A grande maioria desses casos são de sem terra, 98 aí, entre 2016 a 2022. Esses dados, eles são colhidos pela CPT, tanto de notícias de jornal como de acompanhamento de casos que a CPT faz aí no interior do Brasil todo. Então, a maioria são sem terras, depois indígenas, poceiros, quilombolas, assentados, e aí vai reduzindo para ambientalistas,
pequeno proprietário, isso daí é o total desses anos, né? Nos últimos anos, a gente vai perceber que foram os mais atingidos, acabaram sendo os quilombolas e os indígenas no ano passado, em 2021, que são esses dados que já pegam o começo de 2022 aí, mas os dados mesmo fechados do ano são de 2021, no relatório que é lançado em 2022, né? Então, as ameaças de despejo, aqui o que está em branco é porque não teve, não chegou a CPT, ou a CPT não encontrou notícias aí relacionadas a isso, mas a gente vê que os números são muito altos com a ameaça de expulsão, ou seja, o despejo ilegal, né, que é quando os jagunços vão e tentam fazer na marra, né, a realização de despejos mesmo, não só ameaça, mas realização de despejo judicial, em 2017 é absurdo, nesse momento aí inicial do golpe, né, 16 e 17, a expulsão efetiva de famílias, que é quando eles já expulsam aí diretamente, e o número absurdo da pistolagem e do aumento da pistolagem, nessa lógica que a gente tem percebido aí nos interiores do país, que é essa atuação conjunta de polícia com jagunços do latifúndio, uma lógica um pouco miliciana, vamos dizer assim, né? E olha, em 2022, a quantidade que a gente teve de aumento de pistolagem esse ano, no início do ano só, considerando, não está considerando o ano todo, 38% de aumento da pistolagem, considerando aí que é um ano eleitoral, e isso impacta também na violência contra os trabalhadores, né? Então, aqui a gente vai ter um aumento enorme entre 2019 e 2020, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro, né, 2020, que pula de 19% em 2019 para 75% o aumento das ocorrências de violência contra pessoas, né, no campo. Então, um aumento muito grande, 42% em 2022, isso no primeiro semestre de 2022, e a gente ainda não tem aí os dados mais atualizados agora, pegando quase o final do ano, que deve ter também aumentado consideravelmente, visto esse período eleitoral e a violência política, né? Aqui são as violências contra as famílias, o número de casos por ano por tipo de violência, né? Para a gente ter uma noção do que foi aumentando e reduzindo, né? A gente vê que a invasão de territórios aqui aumentou consideravelmente em 2020, primeiro ano do governo Bolsonaro, e a invasão de territórios significa a invasão de mineradores, madeireiros, né? Tudo que a gente viu a boiada passar, a gente viu que era uma política do governo esse tipo, abrir as porteiras, né, para a boiada poder passar, e a boiada, de fato, passou em 2020 consideravelmente, o número de invasões de território subiu, assim, de maneira significativa, né? Isso especialmente os territórios indígenas, e especialmente na região norte do país, e, né, enfim, na região amazônica, né? A gente fala dos estados da Amazônia Legal. Então, ocorrência de violência por terra, que é enorme, e aí a gente vê que a questão, deixa eu voltar, que a questão da distribuição, né, ou da não distribuição da terra, o que gera principalmente essa violência, não consegui. Voltou, passou de novo aqui. A ocorrência de violência pela água, que é a situação das comunidades ribeirinhas, né? Dos pescadores que trabalham aí na beira também dos litorais, enfim, e a ocorrência de violência trabalhista, trabalho escravo. Então, temos aí, mais uma vez, esse aumento do trabalho escravo entre 2020 e 2021 também, que é significativo, né? Quase dobrou o número de trabalho escravo. Aqui, sobre ameaças de expulsão, invasão e pistolagem, né? A gente vê que na ameaça de expulsão, a gente ficou mais ou menos estável aqui, caindo 2020, 2021, que é só a ameaça, né, de expulsão. A invasão de territórios aumentou absurdamente, quase quadruplicando de 2016 até 2021, e a pistolagem aí dobrando em 2021,
né? Então, que é essa lógica da milícia. A gente vê que está muito vinculada à situação do aumento da violência no campo e o tipo de violência no campo, o aumento do tipo de violência no campo, com base nas políticas defendidas por esse governo federal. Bom, as causas que geram essas violências, obviamente, é o não reconhecimento e garantia dos direitos desses povos, né, especialmente o direito ao território, né, e a disputa por esse território, o favorecimento dos grupos que promovem a violência, né, são financiados aí pelo capital e com o crime organizado. A gente vê muito caso, especialmente nas terras indígenas, do avanço do crime organizado. Não estou falando do crime organizado estatal, estou falando do crime organizado extraestatal e também do paraestatal nas terras indígenas, e a impunidade. E aí tem um exemplo do massacre do Rio Abacaxi, mas a gente pode pensar em diversos exemplos aí de impunidade em relação às violências ocorridas no campo, né? Esses são alguns dados do relatório da CPT, né, apresentados esse ano, mostrando esse avanço, essa escalada da violência contra os povos do campo, e isso inclui os indígenas. O CIMI tem um relatório específico dos indígenas, que vai apresentar que é a população das mais afetadas, indígenas e quilombolas, especialmente na região dos estados amazônicos, né, por razões vinculadas aí ao avanço do capital e à abertura, né, para mineradores, madeireiros, que são os que mais promovem essa violência no campo no ano passado. A gente vai ter meio que no mesmo sentido, o tipo de violência que é cometido, que são as invasões de território, a relação disso com a falta da demarcação, né, da homologação de territórios indígenas nesse governo, que foi anunciado, inclusive, no período eleitoral, né, antes da eleição desse governo, que não seria demarcado mais um palmo de terra indígena, e realmente não foi. O aumento quase triplicou de 2018 para 2021 a quantidade de casos de invasão, exploração ilegal de recursos e dano ao patrimônio nas comunidades indígenas, né? Em 2018 foram 109 casos, e em 2021 são 305 casos. Invasões de terra indígena, isso é constante. Isso também reflete não só pelo discurso do Poder Executivo, mas também por tramitações de projetos de lei no Legislativo, né? Como o projeto de lei do marco temporal, o projeto de lei que autoriza a mineração em terra indígena, que avançaram consideravelmente, que graças a mobilização, a forte mobilização do movimento indígena, que foi um dos movimentos que mais se mobilizou nesse período, inclusive no período de pandemia, né, com os Terra Livre, o acampamento Terra Livre em Brasília e tudo mais, não conseguiram avançar muito com esses projetos de lei, mas são projetos de lei que refletem a origem aí das violações contra povos indígenas, né? Situação de violência em 2021 apresentadas, que foi contra os Munducuru, os Yanomami, né? Com a presença de aproximadamente, aí, pelo cálculo do relatório do CIMI, de 20 mil garimpeiros, o que fez com que, nos territórios Yanomamis, o que fez com que avançou a Covid para dentro dos territórios indígenas, que também foi um povo extremamente afetado. A política pública para todo mundo, né, de vacina e tudo mais, demorou demais para sair, e tiveram muitos casos de assassinato por Covid aí, por conta da omissão do Estado, né? Sem contar aí, além dos projetos de lei do Legislativo, as instruções normativas da FUNAI, do IBAMA, como, por exemplo, a Instrução Normativa número 9 de 2020, que liberou a certificação de propriedade privada em terra indígena que não está homologada ainda, assim como a Portaria Conjunta FUNAI-IBAMA de 2021, que permite a exploração de minerações em conjunto com indígenas e não indígenas, enfim, que abre aí a possibilidade das invasões dos territórios e da exploração dos recursos naturais, né? Em 2020, a gente teve 182 casos de assassinatos de indígenas, foi o maior número na história que foi constatado aí pelo CIMI, desde o início da publicação de seus relatórios, e esse ano teve uma redução de 6, de 2021 para 2021, de 6 assassinatos de indígenas
finalizando em 176 assassinatos de indígenas, né? Em 2021, a gente também teve maior quantidade de casos de suicídio de indígenas, lamentavelmente, na história, que foram 148 suicídios em 2021, também muito refletido pela política do governo de não demarcar seus direitos, de terem suas terras atacadas e invadidas, e, inclusive, sua cultura questionada com a invasão de algumas igrejas pentecostais específicas que acabam questionando e demonizando a religiosidade e a cultura dos indígenas, né? Então, isso tudo acaba resultando também em muitos casos de suicídio entre jovens, especialmente, que entram nessa crise. Então, assim, o que mostram esses relatórios e todos esses números que depois eu compartilho nos grupos, o slide, eu compartilho os relatórios para que todos possam ter acesso, né? O que demonstram esses relatórios? Que a partir do golpe, de fato, a violência aumentou muito. Isso não significa que antes do golpe não tivesse violência. Isso não significa que antes do golpe o governo estava muito lento na demarcação das terras indígenas, na titulação dos territórios quilombolas, na realização da própria reforma agrária, que a gente sabe que os governos do PT também não avançaram tanto, mas a situação de violência e o apoio institucional a esse tipo de violência, a sensação de impunidade dos agentes privados e a participação de agentes públicos junto com os agentes privados nessa violência, numa lógica miliciana, fez com que, a partir de 2016, então, a violência no campo explodisse consideravelmente, né? E isso envolve a questão dos despejos, que pelo executivo, isso teria saído, assim, explodido absurdamente. Só não explodiu mais por conta da ADPF 828, que eu acredito que o Cristiano vai falar sobre a questão do despejo zero melhor, e aí a gente possa entrar no tema específico das violências de reintegração de posse. No estado de São Paulo, a gente teve diversas ameaças e tentativas de despejo por parte do fazendeiro, por exemplo, o caso de Galha, né, que colocou seus jagunços na porta em parceria com o INCRA, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que deveria fazer o assentamento das famílias. E isso, despejo de assentamento, né, nem de acampamento. A gente teve um processo articulado entre latifúndio e Estado para despejar famílias assentadas. Conseguiu ser barrado também no judiciário, mas são situações bastante sensíveis e que a qualquer momento pode voltar. Por isso, a importância da gente articular e fortalecer aí os movimentos populares, e a ABRA historicamente atua dessa maneira, né? E o papel da RENAP também é muito esse, para poder a gente resistir, então, nesse processo de avanço aí contra os nossos territórios e contra as nossas conquistas, que muito duramente foram conseguidas a partir da organização e da luta popular, né? Então, eu acho que era um pouco sobre isso, dando um panorama um pouco mais geral dos conflitos no campo, para daí a gente entrar, talvez, no particular, não sei se no estado de São Paulo, aí o pessoal que vai falar, acho que pode estar contribuindo mais. É isso, Dri. Aí eu vou entrar pelo celular agora, porque eu vou ter que ir para a estrada, mas eu vou continuar acompanhando depois para o final, tirar as dúvidas e tudo mais, tá bom? Não sei se eu passei... Obrigada, Sabrina, por essa preciosa exposição. É um cenário realmente devastador, mas que você traz com muito cuidado, com muito capricho aqui para a gente. Então, agradecemos muito. Vou passar, então, para o companheiro Cristiano Muller, que também pode complementar aí as apresentações, caso tenha faltado algum elemento. Já agradeço, em nome da Comissão Pedagógica, a sua presença aqui. Cristiano, seja muito bem-vindo, e eu te passo, então, a palavra. Legal, obrigado, Adriana. Me escuta bem? Perfeito. Parabenizar a Sabrina pela exposição. É um retrato dramático que vive o nosso país, lamentavelmente. A gente consegue escrever um novo capítulo do apartheid social brasileiro com o tema da pandemia. E se a gente achava que a gente já tinha ultrapassado todos os limites de degradação humana, a pandemia nos provou que é possível
ultrapassar mais ainda esses limites. Então, é muito dramático o momento que a gente está vivendo efetivamente. O meu nome é Cristiano Miller, gente, e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou assessor jurídico do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, CDS Direitos Humanos. É uma organização não governamental sediada em Porto Alegre, de onde eu falo, e que atua nacionalmente com a temática dos conflitos territoriais. E a gente está integrando a campanha Despejo Zero no Brasil. Despejo Zero em defesa da vida na cidade e no campo. Eu não sei se muitos de vocês têm contato com a campanha, mas a minha missão e atividade aqui é tentar trazer para vocês um pouquinho do que a campanha tem feito ao longo desse tempo, ao longo dessa articulação que foi realizada em 2020, né? E já quero de antemão, galera, dizer que eu vou ter que sair logo depois do que eu falar, porque tem uma atividade nossa do C10 acontecendo agora às 9h30 e eu pedi licença para eles, eu ia chegar somente depois das 10. Então, os caras já estão lá e o Tito pediu para eu representar aí a campanha porque ele não ia estar por dentro, tá bem? Então, de antemão, eu já peço desculpas por falar e já ter que sair assim. Porém, se tiver comentários, coisas, aí a galera da organização, a Adriana, o pessoal pode me procurar, a gente esclarece, manda também documentos, não tem problema nenhum. Pois em 2020, organizações de direitos humanos, movimentos populares de moradia de São Paulo, preocupados com os despejos que estavam acontecendo no meio de uma pandemia, de um vírus mortal, em que o mundo inteiro, a OMS, as Nações Unidas, os procedimentos especiais das Nações Unidas, que são os relatores, diziam para todo mundo ficar em casa, o Estado brasileiro realizava despejos, e de forma indiscriminada. 90% desses despejos no Brasil por ordens judiciais. O Poder Judiciário, que, com base na Constituição Federal, deveria garantir a paz, a segurança das pessoas, despejava famílias e populações, principalmente populações vulneráveis, deixando essas pessoas suscetíveis a uma contaminação de um vírus mortal. Isso aí dá um roteiro de filme. É uma tragédia que estava acontecendo no Brasil, acontece até hoje, e, por conta disso, se organizou essa campanha, que se chamou Despejo Zero, buscando uma pauta, pessoal, que já era muito antiga e muito cara para os movimentos populares contra os despejos, que era o Despejo Zero, porém com um mote diferente. Agora, o mote do direito também à saúde e também o direito à moradia. Então, se nacionalizou essa campanha. E essa campanha segue até hoje com uma força muito, muito grande. Por quê? Porque várias redes abraçaram essa campanha. Abraçaram essa campanha e colocaram lá dentro as suas forças e os seus projetos. E é assim que essa campanha vive até hoje e se organiza. Como é que ela se organiza? Nunca foi feita até hoje uma reunião presencial dessa campanha. Por quê? Porque essa campanha começou no momento em que a gente tinha que ficar em casa. E a gente estava tudo na frente dos computadores e só saía para tentar evitar um despejo. Os processos judiciais começaram a ter suspensões de prazos, porém, os despejos estavam acontecendo. E aí, a campanha se organizou justamente para tentar encontrar alternativas e soluções para a garantia de direitos humanos nesses processos de despejo, que eram por ordens judiciais e também administrativos. O que essa campanha fez, então? Começou a fazer reuniões, eram semanais no início. Todas as quartas-feiras, religiosamente, pela manhã, 9h30, nós nos encontrávamos. Hoje é de 15 em 15 dias. Essa campanha reunia em torno de 100, 150 participantes em cada um dos seus encontros, para deliberar quais os caminhos da campanha. Inicialmente, o pessoal se organizou grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho de comunicação na campanha, que é importantíssimo. É dali que saem as notas, é dali que saem as denúncias, é dali que sai toda a articulação com a mídia formal e alternativa para dar visibilidade para os despejos no Brasil. Por conta disso,
a campanha conseguiu pautar a temática dos despejos na pandemia, nos meios de comunicação. E isso não só nacionalmente, mas localmente também. As redes locais procuravam os representantes das campanhas em nível local para saber o que estava acontecendo, o que era isso, essa campanha, que história é essa de despejos. Porque existia e sempre existiu na mídia uma aversão a essas questões de luta por moradia e ocupações de terra, que são sempre os invasores, e o que aparecia na mídia era que os invasores estavam sendo despejados e estavam atrapalhando o trânsito. É assim que a mídia colocava essa situação. Em alguns lugares, não é em todos os lugares mesmo, infelizmente, né, essa narrativa na mídia teve uma repercussão diferente, né? Ou seja, se via que existiam pessoas e famílias ali lutando por moradia. Por quê? Porque a partir de 2016, como a Sabrina falou, com o golpe, a vida mudou. A vida mudou em relação à política habitacional, por exemplo, se acabou de todas as formas com as políticas habitacionais. Casa Verde e Amarela, ela não prevê recursos para nenhuma construção habitacional no seu orçamento. É um papel que não tem aplicabilidade e efetividade nenhuma. E mais, o tal papel esse não prevê construção de moradias onde está o déficit habitacional, que é para as famílias de 0 a 3 salários mínimos, onde está 90%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Pois essa campanha denunciou isso aí, através de um grupo de trabalho de comunicação, que era o quê? Um GT que tinha o pessoal da comunicação, alguns jornalistas, e várias organizações cedendo os seus integrantes para fazer parte desse grupo de trabalho. Se articulou também com um grupo de trabalho de mapeamento. O que essa campanha fez? Olha, nós vamos ter que fazer um levantamento e entender e quantificar esses despejos que estão acontecendo no Brasil. Se criou um site, através do GT de comunicação, se criou um site, e nesse site é aberta a possibilidade das comunidades, dos movimentos e dos coletivos denunciarem ali as suas situações de violações de direitos humanos, que são 3 para nós. Ameaças de despejos, despejos consumados, efetivados mesmo, e também despejos evitados. É assim que a gente mapeia, no panorama de conflitos, os despejos desde o ponto de vista da campanha. E aí a gente larga anualmente panoramas de conflitos. Com esse mapeamento assim que a gente chama colaborativo, que não é definitivo, veja, ele não é precário porque tem dados ali, efetivos mesmo. E a gente também sai a campo, a gente consegue se organizar com o Observatório das Metrópoles e o Fórum Nacional da Reforma Urbana para ter bolsistas em alguns lugares estratégicos, aonde a gente tem perdas para fazer, e levantar e bater as informações. Olha, no site tem isso, no grupo de Zap tem essa denúncia, e a gente está levantando esses casos. Vamos passar uma ficha nessa localidade e confirmar e pegar mais detalhes dos levantamentos. Então, é assim que a galera faz os levantamentos. Já saiu nessa sistemática o panorama de conflitos de 2020, 2021, e agora em outubro, eu acho, no final de outubro, a gente está publicando de 2022. Por que é importante? Porque a gente precisa, como a Sabrina estava falando, e eu estava prestando muito bem atenção, não só denunciar, mas dizer quanto, dizer a quantidade, dizer o que é prioritário, o que não é prioritário, e onde é que essas situações de despejos. Quem são os violadores de direitos humanos? Por que se violam direitos humanos relacionados ao direito humano à moradia? Então, para nós, é muito estratégico o grupo de trabalho de mapeamento. Outro grupo de trabalho que a campanha instituiu é o de incidência. E esse, então, é extremamente estratégico. Por quê? Porque esse GT se desafiou a incidir, pessoal, nos casos concretos. E por que isso aí? Porque a campanha, no momento em que se decidiu ser uma campanha muito viva e muito atuante digitalmente e online, porque tem grupos de WhatsApp, porque tem o site, porque tem as denúncias que o pessoal vincula no próprio site, ela recebe muita
denúncia de violações do Brasil inteiro. Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste do Brasil, todas as regiões do Brasil. E esse grupo de incidência disse, olha, a gente não vai ter conta de incidir em todos os casos, mas a gente tem que tentar incidir. Em alguns casos, ao menos, o que a gente conseguir ter perna e se agilizar. Nesse sentido, a nossa organização, que é o C10, faz incidência nos casos concretos, o IBDU também faz, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, a RENAP faz também, e eu acho que o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos também, no início, começava a fazer, mas, porque é muito caso, a gente não tem como dar conta. Porém, a gente faz. Em todas as situações, como trabalha esse GT de incidência? A gente recebe o caso e o GT de incidência, no início da campanha, elaborou uma petição para essas autoridades que são as violadoras de direitos humanos, que é um requerimento fundamentado não só na questão do direito à moradia, ou da temática que a gente está discutindo, porque às vezes é um quilombo, às vezes é uma área rural, às vezes é uma área urbana, às vezes é um mega projeto, então, às vezes é uma barragem. Então, são várias situações que chegam na campanha e com uma temática diferente. Porém, uma temática na pandemia era muito clara para nós. A questão da violação do direito à saúde e a questão da violação do direito à moradia. Então, o Labá do Rio de Janeiro, que é um núcleo de práticas jurídicas e de pesquisa também, elaborou uma fundamentação. Essa fundamentação, pessoal, ela traz inúmeros argumentos com base nessa dualidade, direito à saúde e direito à moradia. Por quê? Porque a campanha pautou muito forte vários órgãos. A Defensoria Pública da União emitiu notas. Eles têm um grupo de conflitos fundiários lá. O Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu resoluções ou recomendações. A Rede Nacional dos Conselhos Estaduais de Direitos Humanos também emitiu. O CNJ emitiu a recomendação 90, pressionado pela CNBB, que nos ajudou muito. E vários outros organismos internacionais de direitos humanos, Relatoria Especial para o Direito da Moradia, por exemplo, emitiu pareceres. Por que é importante a gente colocar isso? Porque nos processos judiciais e naquela prefeitura que está tentando fazer um despejo, ninguém conhecia. E ninguém conhece essa argumentação jurídica. E nós levava para eles. Nós levava, no início da campanha, essa argumentação jurídica. Depois, com a DPF 828, foi muito mais forte. Porque os despejos, segundo a DPF 828, estavam suspensos no Brasil. E, mesmo assim, tinham casos, gente, e você sabe muito bem, de ameaças de despejos ou de despejos efetivados mesmo com a DPF. E a gente dizia lá, olha, doutor, segura o mandado, a ordem judicial, porque tem uma ordem do STF dizendo que no Brasil está suspenso os despejos. E nós juntávamos também no pedido as reclamações julgadas pelo próprio STF. Para quem não entende, reclamações, pessoal, são medidas judiciais que o advogado ou a defensoria pública ingressa no próprio STF reclamando para o STF que aquele juiz não está cumprindo a DPF 828. E tinham decisões dizendo que sim, outras dizendo que não também, porque cada um entende de um jeito esse negócio. E a gente anexava também reclamações julgadas dizendo, olha, juiz, tu tem que respeitar a decisão do ministro Barroso, que suspendeu os despejos no Brasil. Então, nos ajudou muito, nos ajuda até hoje, essa DPF 828. Porém, a gente tinha que estar sempre lembrando, porque sempre tinha uma ameaça de despejo batendo, mesmo com a DPF. Então, o pedido de providências casado com essa argumentação jurídica, com o conjunto de documentos que foi elaborado no âmbito da pandemia, garantindo direito à saúde, garantindo dignidade humana e garantindo a segurança, ao menos provisória, da posse daquelas áreas, formava esse documento. Quando veio a DPF, a gente juntou mais também. O que a gente fazia? A gente pegava e oficiava
o juiz ou o prefeito daquela cidade, ou o governador que estava fazendo aquela violação, e junto botava uma lista de entidades para que fossem junto. Mandava um e-mail para o gabinete ou para a vara que estava vinculado àquele juiz e com cópia para todo mundo. Se articulava também esse pedido com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que imediatamente enviava um ofício. Era o Yuri o presidente na época e agora o Frigo. E o Yuri enviava porque era medida ultra urgente, pressionando também o juiz ou então o prefeito, dizendo: suspende esse despejo. Não é para cumprir despejo na pandemia. E a gente se articulava também com a Articulação Internacional dos Habitantes, Aliança Internacional dos Habitantes, AIH, que tem sede na Itália, e o representante da Aliança de Pádua, da Itália, mandava um ofício para o governo brasileiro, para o juiz, para o prefeito, para o governador, com cópia para a relatoria especial do direito à moradia, denunciando e pedindo providência para suspender o despejo. Então, a gente tentava, de alguma forma, dar apoio para aquele advogado que estava lá sozinho, no sul do Maranhão, no sul da Bahia, no norte do Rio Grande do Sul, tentando brigar contra o despejo. E isso, pessoal, assim, para quem é advogado, olha isso aí, mas, pô, tu vai fazer um pedido desses assim para o cartório? Pô, ninguém vai ver isso aí. Quero dizer que tinham situações que nem eram recebidos. Diziam para nós: olha, respondiam um e-mail para a gente: olha, você se manifesta lá no processo. E a gente se manifestava. Eles não ficaram quietos. Mandava a cópia para a Defensoria Pública, se articulava, e a Defensoria Pública, pomba, anexava dentro do processo. A gente recebia despachos do juiz suspendendo o despejo, com base no ofício da campanha, com base no ofício do conselho, chamando uma mediação, porque houve um ofício da campanha, o pedido de providências, um ofício do conselho e um ofício da aliança. Tinha decisões também que não davam nem bola para o nosso pedido e nem bola para o ofício do conselho, mas respondiam para a Aliança Internacional dos Habitantes, que era da Itália, e dizendo que iam tomar providências. Para nós não importava para quem respondiam, desde que suspendesse e garantiam provisoriamente a posse dessas famílias. Então, esse GT de incidência tem um papel bem importante. Até hoje, ontem a gente enviou um pedido de providências contra uma ameaça de despejo de 120 famílias na Ilha Madre de Deus, na Bahia, que não tinha nem assistência jurídica da Defensoria Pública. Então, a gente teve que articular também a assistência jurídica da Defensoria Pública para essa comunidade de 120 famílias ser defendida com base em 3 processos judiciais da Prefeitura Municipal, que era responsável para garantir a habitabilidade e dignidade humana para essas pessoas, e era quem estava fazendo o despejo. Sem falar que tem uma ação também do MPF, uma situação assim muito ruim, uma pressão muito forte contra essas famílias que estavam morando lá. Um dos argumentos para despejar é que elas não podem ficar de frente para a Baía de Todos os Santos. É isso, um lugar turístico. Então, até hoje, a gente trabalha com essas questões e é muito importante a gente estar articulado. Por quê? Porque é uma mensagem que a campanha está dando, gente, de que eles não estão sozinhos. Não estão sozinhos. As organizações brasileiras de direitos humanos estão com essas famílias lá que estão ameaçadas de despejo. Claro, a gente não está com todas, porque a gente não tem perna. Esse era um debate, inclusive, do grupo de incidência. Quando a gente pautou: olha, nós temos que nos manifestar. Nós não podemos ficar quietos. A gente tem que atuar nesses casos. O pessoal disse: mas como nós vamos atuar? Todo mundo recuou. E aí quem abraçou foi nós, e Bideu e Renap, do jeito que dá, né? E a gente também não se tira para herói, mas a gente não vai deixar quieto essas coisas. E com base nas penas que a gente tem. Outra ação muito importante desse grupo de incidência são as missões de denúncia, gente. Por quê? Como eu falei, as redes brasileiras de direito à cidade, direito à moradia, abraçaram a campanha. A plataforma Desca Brasil, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é mais institucional, porém abraçou, lá através da Comissão de Direitos à Cidade, se organizou essas atividades e missões. E quem dá a estrutura, Fórum da Reforma Urbana. E a gente está realizando missões de denúncias em todo o Brasil. Visitamos todas as regiões já do Brasil. Começamos em outubro,
Logo começou a vacinação, em setembro. O pessoal estava com a primeira dose, nós saímos para a rua em outubro. Fomos para Manaus. Visitamos lá comunidades que eu jamais imaginei que eu iria visitar em Manaus. Comunidades ameaçadas de despejos, fruto de retomadas indígenas. Conheci uma comunidade que chama Parque das Tribos, que tem 35 etnias indígenas, na cidade de Manaus. Mas como é que o pessoal da Amazônia foi para a cidade? Mas isso é uma loucura. Foram fugindo dos garimpos e dos assassinatos que a Sabrina agora denunciou. Visitamos outra lá, comunidade Nova Vida. Mesma coisa, 14 etnias indígenas vivendo na cidade de Manaus. Também uma retomada indígena, porque estavam fugindo desses assassinatos, das grilagens de terra e do garimpo. Sabe onde eles viviam? Na fronteira com a Bolívia. E tiveram que entrar para dentro da cidade de Manaus e arrumar um lugar para viver. Eles não estavam conseguindo viver. Então, é muito sério isso aí. Fomos depois de Manaus para Fortaleza, onde tem essa articulação também da Despejo Zero lá. Fomos depois também para Porto Alegre, que é a minha cidade. Sabe quantas retomadas indígenas tem na cidade de Porto Alegre? Não é no estado, na cidade de Porto Alegre, 12 retomadas indígenas. São 12 retomadas indígenas. Visitamos uma para garantir. E eu já vou encerrar já, porque é muita coisa que essa campanha tem feito, viu? Eu precisava de mais tempo, mas eu vou tentar, nesses 3 minutos, tentar fechar, tá bom, Adriano? Visitamos depois de Porto Alegre, Natal, visitamos lá comunidades pesqueiras, atingidas pelo aqueles negócios do catavento, uma loucura aqui. Visitamos também depois de lá Goiás, uma... E por que nós visitamos essas áreas, pessoal? Porque a campanha de Despejo Zero disse, olha, as violações estão aqui. Quando a gente foi em Manaus, a pandemia foi decretada em março, em fevereiro despejaram 3.000 famílias. Uma pessoa foi morta na comunidade Monte Oreb. Nunca mais vou esquecer esse nome. Hoje não tem, está tudo abandonado lá, tudo despejado. Aparato militar, helicóptero, cachorro, bomba de gás lacrimogêneo, tiro de bala de borracha, crianças se urinando com medo de ser morta por aquele despejo, por ordem judicial. Monte Oreb, não esqueça, procure depois na internet para vocês verem o que aconteceu em Manaus. Por isso que a gente foi em Manaus, pessoal. Fortaleza, Despejo Zero pautou como estratégia também, porque tinha muita denúncia de despejos administrativos. Como a Sabrina falou, pistolagem. Mas quem é que deu a ordem? Não tem ordem nenhuma, vocês vão ser na marra. E era assim que os caras eram despejados. Da mesma forma que Porto Alegre, Natal e Rio de Janeiro e Goiás. A gente foi Goiás, então, campeão do despejo administrativo, um dos lugares que a gente mais fez incidência com pedidos de providências. Isso aí era muito interessante, gente. Sabe por quê? Porque a gente fazia os pedidos de providência online, ficava com contato, fazia reuniões com essas articulações, com as defensorias, com a galera que estava despejando, e para tentar fechar um documento que eles aprovassem com as recomendações ali, para enviar para o juiz. Fizemos isso com Goiás, e todas as que nós visitamos, depois que a gente fez, quando teve as missões, a gente foi lá e conheceu no lugar. Aqui a campanha se manifestou, e era um pedido meu, da Renap, às vezes, do IBDU. Fortaleza e IBDU chegou a fazer reunião com mais de 5 ocupações junto, para garantir pedido de providência. E a gente foi lá e visitou e conheceu em loco. Isso é muito, muito estratégico e muito importante, porque além de dizer e dar um recado à campanha de que a galera não está sozinha, a gente depois foi lá, porque a campanha disse que era estratégico ir lá, porque era uma das situações mais recorrentes de remoções e ameaças de despejo. Então, essas missões, denúncias, têm esse caráter de fortalecimento da luta local. Quem organiza toda essa atividade de missão são os grupos locais dos Despejos Zero, que é assim também que a campanha se organiza. Tem grupos locais. São Paulo é um exemplo grande disso. Por quê? Porque tem vários núcleos locais. Tem o núcleo da cidade de São Paulo, eu acho, do ABC, tem da Baixada Santista, que eu sei, tem São José dos Campos. E, bom, eu ia falar dos desafios, mas eu acho que eu não vou conseguir falar. O desafio, pessoal, para a gente é essa DPF 828. Por quê? Se a gente pensa que no dia 30 de outubro a gente vai se livrar do Bolsonaro,
na segunda-feira seguinte, a gente já tem uma outra bronca na mão, que é o fim da prorrogação da ADPF 828. Se a gente não conseguir uma prorrogação até dezembro, porque a gente só trabalha com a hipótese do Lula ganhar, não é possível. A gente só trabalha com essa hipótese. Se a gente não conseguir uma prorrogação dessa ADPF até dezembro, para dar tempo de alguma articulação mínima, de passar alguma lei no Congresso que garanta uma forma de mitigar essas suspensões que ainda estão vigorando, a gente vai ter sérios problemas, vários problemas. O que a gente está imaginando e sentindo é que os juízes, por exemplo, vão colocar no colo dos municípios isso, das prefeituras. É o que a gente mais ou menos já está vendo em alguns casos. Porque apesar de não ter os despejos, está acontecendo mediações, sabe? E a gente vê nessas mediações que os juízes botam no colo dos prefeitos e dizem, olha, vocês têm prazo de 3 meses para garantir solução e alternativa habitacional para essas famílias, senão vai acontecer o despejo. Pessoal, qual solução habitacional e alternativa nós vamos ter se nós não eleger o Lula como presidente? Me digam. Nós passamos desde 2016 sem nenhum programa, com a extinção da política habitacional brasileira. Então, é um desafio assim muito, muito grande. Então, a gente vai ter que tentar, e assim, nós estamos quase que em cima do lastro, no dia 15, construir novas argumentações, novas narrativas para garantir essa prorrogação dessa DPF 828. E quero dizer, por fim, que a campanha abraçou essa DPF. E foi abraçada por quem propôs também, que foi a galera do PSOL. Então, na campanha tem o GT Jurídico, que trabalha os pedidos de prorrogação juntamente com todas as organizações da campanha. É um processo muito, muito rico, muito importante. A gente não tem pena para estar em tudo que é lugar. O que dá para a gente acompanhar da ADPF, a gente acompanha, porém, o C10, a nossa organização, é amicus curiae, assim como dezenas de outras entidades que estão na campanha, organizações não governamentais, são amicus curiae também nessa ADPF que a gente tenta agora buscar essa prorrogação. Pessoal, com isso eu termino. Peço desculpa se eu passei o tempo. Tinha muito mais coisa para falar. Nós temos aí que já está na rua já o curso de defensores populares do direito à moradia. Já tem um curso online rolando e a gente está trabalhando agora presencialmente também nos cursos. Aqui mando saudações para a Gabriela, minha colega de missão, relatora, que foi comigo no Rio de Janeiro, denunciar as violações dos direitos humanos, e uma saudação para todos que estão lutando aí por direitos, galera. Grande abraço. Muito obrigada, Cristiano. A gente fica tomada de muitas emoções e muita indignação ouvindo sua fala. Eu acho que você trouxe apesar do pouco tempo, né? Acho que realmente precisamos de mais tempo para entender esse instrumento, né? Que foi aí uma areia na engrenagem da barbárie contra os povos, né? Do campo e também da cidade durante a pandemia. Então, agradeço enormemente. Antes de você sair, eu queria ler aqui um comentário que está no chat, né? O primeiro foi da Gabriela, que aqui em São Vicente, Baixada Santista, houve uma atuação do GT de incidência e foi muito importante para nós. Afonso Nunes diz, como se faz para ter contato com esse grupo de trabalho do Cristiano? Então, acho que antes de você partir, você pode comentar. Por favor. Posso sim. O grupo de trabalho de incidência da campanha, ele é muito simples, quem quiser fazer parte, e a gente está precisando muito de apoio lá, porque é muita denúncia que a gente recebe. A gente tem, assim, uma petição base, né, que a gente faz os pedidos da campanha, porém, a gente adequa essa petição base com o caso concreto que a gente está trabalhando, e pode passar meu contato, viu, Adriana, para companheira, eu ou companheiro que quis mais informações, porque a gente precisa de gente para nos ombrar lá e lutar contra os despejos no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que essa petição aí da Baixada Santista foi feita pelo Guilherme, que é parceiro nosso aí da campanha Despejo Zero, da RENAP, e, cara, é isso, entende? Não tem como a gente ouvir, imagina, isso foi muito discutido na campanha, nós vamos conseguir incidir nos casos, mas nós não vamos conseguir incidir em todos, todo mundo dizia, e aí a gente vai num e não vai no outro. Claro, nós não temos como fazer tudo, mas naquele que a gente for, a gente vai estar conseguindo levar uma outra visão do direito, outra visão de direitos humanos para aquele juiz ou para aquele
prefeito para garantir uma articulação contra aquele despejo. Então, isso é muito importante, apesar de nós não somos máquina também, nós somos pessoas normais, inclusive, que temos a nossa vida para trabalhar e viver, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então, esse foi um recado importante que a campanha deu, foi uma medida assim que até hoje a gente utiliza, porque seguem os despejos, e a gente quer, com a mitigação da DPF 828, com alternativas e segmento dessas suspensões, que não seja uma pandemia de despejos daqui para frente, depois de outubro. A gente está muito preocupado com isso e a gente confia nesse processo eleitoral para nos dar força e nos dar musculatura para reagir contra isso aí. Obrigada mais uma vez, Cristiano. O objetivo hoje era a gente conhecer esses instrumentos de resistência também, para a gente continuar aí na nossa luta, né? Vai ficar gravado também essa aula para as pessoas poderem assistir depois. Nós seguimos em contato, força aí na luta e vamos juntos. Eu vou passar então a palavra para o nosso companheiro, Luciano Botelho, que também é advogado do Movimento Sem Terra, lá das terras de Ribeirão Preto. E te dou a palavra, Lu. Muito obrigada. Obrigado, Dri. Bom dia a todas e todos. Acho que a Sabrina e também o companheiro Cristiano trouxe alguns elementos importantes aí, mais gerais, né? A Sabrina trouxe alguns dados a nível nacional de como estão as dimensões, né, do conflito no campo, né? E aí essa questão do despejo zero, né? Já, antes de colocar um recorte aqui do estado de São Paulo, em termos de dados, é importante dizer que o despejo zero ele foi fundamental, né? Para garantir não só de você não realizar expulsões ali no campo, no momento de pandemia, mas para dar um fôlego para a gente demonstrar juridicamente, inclusive, de que os despejos, no caso, eles não são infalíveis, né, vamos dizer assim. Os despejos que são determinados pela justiça, eles se tivesse um tempo para ser discutido, seria, de fato, demonstrado que aquela terra pertence a quem está ocupando, né, no caso, a quem está reivindicando nas suas ocupações, né. Então, eu cito isso pelo exemplo que a gente tem aqui, né, se não fosse essa campanha de despejo zero, a gente não conseguiria ali impedir na justiça, né, brigar na justiça, ter um fôlego a mais na justiça para garantir a prova ali de que a terra, aqui falando do exemplo do acampamento que a gente tem aqui do Paulo Botelho, né, que a terra é da União. Então, foi fundamental para a gente conseguir, de fato, provar que a terra ela é da União e logo tem que ser destinada ao povo. Então, por mais que tenha ali um efeito prático na pandemia, também criou essa possibilidade da gente discutir algumas questões fundiárias, o que a justiça não dava tempo. A justiça já atendia liminarmente aí os interesses dos fazendeiros ou de qualquer outra especulação. Vocês estão me ouvindo bem? Que o meu computador estava com problema agora há pouco. Bem, só me confirma. Ok. Eu vou tentar compartilhar aqui. Está aparecendo a tela? Sim. Ok. Então, pegando aí um pouco desse geralzão que os companheiros anteriores colocaram, eu pretendo fazer um recorte mais do estado de São Paulo, né? Pegando os dados principalmente da Comissão Pastoral da Terra, que já foi citada, e voltado mais nas questões dos despejos, das expulsões e das ameaças, né? Num conjunto de informações para a gente analisar ali dentro dos últimos 10 anos, né? Dados até 2021, como se dá essas relações do conflito, né? E os interesses que tem por trás disso. E aí, uma das características principais do estado de São Paulo, é claro que a gente tem outros tipos de conflito envolvendo comunidades indígenas, comunidades de povos tradicionais, quilombolas,
mas da luta pela terra, ela está ali, geralmente, né, tem uma afinidade muito grande à luta trabalhista, né? Então, a luta pela terra no estado de São Paulo segue essa característica, principalmente contra a indústria sucroalcooleira. Então, entendendo isso, a gente entende que a luta pela terra, bem como os conflitos que vieram ou que ocorrem atualmente, eles estão diretamente ligados à exploração, à superexploração do trabalho, principalmente na cana-de-açúcar, né? É claro que hoje... E aí eu trouxe aqui um gráfico, só para mediar um pouco essas informações, de como no decorrer desses anos se movimentou esse processo, né, de ameaça e despejo. Então, a gente tem ali 2 picos importantes, né, de conflito pela terra que estão diretamente ligados aí à questão da ocupação pela terra, das manifestações, 2 períodos importantes de luta política dos movimentos sociais, principalmente do MST aqui no estado de São Paulo, que representam aí esse aumento, né, de famílias envolvidas na luta pela terra. Mas também destaco que ali... Acho que não sei se era a intenção você mudar de slide, aí eu ia falar para você botar em apresentação de slides, que aí ocuparia toda a tela também. O gráfico não está aparecendo, o pessoal está dizendo aqui. Ah, eu estou apresentando, então não está aparecendo aí. Agora assim sim. Aparece? Assim, sim, aparece. Tá. Deixa eu colocar aqui um jeito aqui. Opa. Assim aparece legal. É o modo leitura. Melhor. Perfeito, né? Então, só demonstrando isso daí, é o conjunto de dados disponível pela CPT, né? É claro que alguns ficam de fora, porque não tem... Os conflitos, eles são cotidianos, né? No meio rural e também no meio urbano, mas isso demonstra o movimento da luta em si, né? Tanto da luta política quanto da luta de classe. E aí, uma dessas características do Estado de São Paulo é a institucionalização do conflito, né? Muitos dos conflitos não são mediados, né? Mas são representados pelo judiciário, né? Que acaba representando esses interesses, né? Esses interesses tanto do agronegócio quanto da especulação imobiliária, né? Então, a gente tem esse movimento. Ali, estrategicamente, em 2019, a gente tem um recuo do processo de luta, né, pela terra, não vou dizer da luta em geral, para se focar num processo de luta política contra o governo Bolsonaro, né? Porque a gente até coloca que a ocupação pela terra, ela não é uma luta em si, mas ela tem um propósito, né, de reivindicar aí o processo de consolidação de assentamento, né, de construção do processo de luta ali do território. E aí, com a advento aí do governo Bolsonaro, a gente tem um processo estratégico de luta direta contra o governo que representa um retrocesso na política fundiária, né, na política agrária relacionada à reforma agrária. E com a questão do despejo zero, a gente tem um aumento de ameaças em comparação ao próprio processo de despejo, né? Obviamente, por conta aí das ações dos movimentos e também da ADPF aí, que segurou principalmente os despejos judiciais, né? Que representavam aí um risco a diversas comunidades, e como eu citei no início, foi um fôlego para a gente conseguir garantir aí, após a DPF, a conquista de alguns territórios. Aqui eu trouxe alguns números também, né? Por mais que aquele gráfico demonstre o envolvimento das famílias em processo de conflito, de ameaça e despejo, não quer dizer que o número de despejos diminuiu. Então, você vê que em comparação a 2017, que a Sabrina ela traz que teve esse boom, né, após o golpe, e isso se refletiu também no estado de São Paulo, mas assim, a redução é muito pouca e se manteve estável ainda os processos de conflito, sendo reduzido drasticamente pela campanha Despejo Zero, né? Então, depois eu vou disponibilizar também o texto que eu fiz junto com 2 companheiros, a gente faz uma comparação
entre o estado de São Paulo, o estado de Pernambuco e o estado de Minas Gerais, né, destrinchando cada interesse, né? Então pega o Pernambuco representando ali a região da Zona da Mata, os conflitos que tem, principalmente de pistolagem e tudo mais, de Minas Gerais envolvendo as mineradoras e do estado de São Paulo envolvendo tanto o agronegócio quanto a especulação imobiliária. Depois eu vou enviar aí também para o pessoal perceber essa diferença e ver detalhadamente esses dados. Mas o que a gente consegue abstrair, né, extrair desse gráfico, né, desses dados, é uma disputa muito grande, né, principalmente no estado de São Paulo, do interesse da especulação imobiliária em conjunto. Então, há uma aliança no estado de São Paulo do agronegócio com a especulação imobiliária. E aí, falando daqui da região de Ribeirão Preto, né, onde isso fica mais evidente, eu trouxe, inclusive, um exemplo aqui bem latente, né, que esse mesmo acampamento que hoje está ali disputando uma terra em Jardinópolis com a grilagem, né, está disputando a terra com um grileiro que está tentando utilizar uma terra da União, da rede ferroviária, para interesses empresariais, né, fora de contexto total. Esse mesmo acampamento ele surgiu da ocupação ali da usina Galo Bravo, que é uma usina que passou por um processo de falência e de uma série de dívidas trabalhistas, né, onde o MST não só reivindicava que transformasse essa terra em assentamento, né, destinasse a terra para a reforma agrária, como também para que os trabalhadores pudessem, né, os trabalhadores dessa usina pudessem retomar ali essa terra como forma dessa questão de sanar a dívida trabalhista enorme que existia. E coisa de menos de uma semana, essa massa falida, eles conseguiram um contrato com uma empresa, né, um contrato com a Pacaembu, uma empresa, uma construtora, e com isso, dentro de 3 anos, eles conseguiram construir um complexo, um bairro enorme de casas populares, né, que constituíram uma série de dívidas das famílias, o que demonstra a articulação bem grande do setor imobiliário também para resolver um problema, né, um problema da falência de usinas, né, que vem crescendo. E não só aqui, esse é só um exemplo, mas aqui na nossa região, essa situação ela se repete ao ponto de que é uma saída para as usinas não serem utilizadas aí as terras para fins de reforma agrária. A saída é construir contratos, né, construir um contrato em coisa de uma semana com uma construtora, e isso inviabilizou o processo de luta, né? E aqui algumas das referências também dos dados que eu trouxe do estado de São Paulo, que são os relatórios da comissão. Então, é muito importante para ver detalhadamente, né? São relatórios que trazem aí desde os conflitos voltados à ameaça e despejo, como também dos conflitos diretos, né? Os assassinatos aí no campo, que a Sabrina também citou, e que está lá detalhado, região por região, estado por estado, e que é importante que a gente, nesse curso, dê atenção a esses relatórios da CPT. Eu vou parar de compartilhar, e, inclusive, vou deixar também um tempo a mais para a Alessandra colocar, né, os desafios do MST nesse processo, né, não só para lidar com esse caminho de conflitos, né, mas como que isso se reflete numa dificuldade no enfrentamento judicial, né? Então, como eu disse, assim, o conflito pela terra no estado de São Paulo, ele tem ali uma articulação muito grande dos interesses, tanto do capital ali, do agronegócio, quanto imobiliário, né, principalmente em regiões metropolitanas, como é o caso aqui de Ribeirão Preto, ali em Campinas, que a gente tem o acampamento Marielle também, como que isso se reflete numa justiça que é parcial, né, nos interesses econômicos desse setor, e que
dificulta, inclusive, o trabalho nosso aí enquanto advogados populares e depende muito de uma articulação política de luta com todos os campos, né? E aí, um exemplo disso, eu cito, né, que surgiu também nesse processo da pandemia, voltando aqui nesse exemplo do Campo Cidade, que é essa união entre movimento de moradia e movimento MST, né? Então, a gente tem um acampamento hoje constituído por 2 movimentos que se articularam nessa necessidade de unir forças, né, no campo da luta social para conseguir enfrentar toda essa ferramenta, né, todo esse instrumento institucional que visa subjugar aí as lutas que tem no campo. E por mais que seja, né, ali em comparação com outras regiões do Brasil, né, não seja uma luta tão violenta, né, de forma direta, essa violência ela se traduz de forma velada no cotidiano, né, até mesmo quando a gente fala de territórios conquistados. A gente não pode falar só do processo de luta ou de acampamento, né, de comunidades urbanas, mas de territórios conquistados que, à medida que o governo ele avança nessa perseguição e ameaça à luta social, ele também ameaça territórios consolidados, né? Seja de forma direta, em ataque direto a assentamentos, né, às comunidades, seja em instrumentos políticos para inviabilizar o desenvolvimento dessas comunidades, né? Isso é o que a gente tem lidado, não só com a defesa do processo de luta, né, enquanto processo judicial para evitar despejo, mas na defesa e resistência dos territórios enquanto espaços, né, de construção desse processo de luta. Então, isso é a maior dificuldade, o enfrentamento político, né, após a conquista do território, como também o enfrentamento judicial. Então, isso é o que a gente vem enfrentando a nível do Estado, Estado de São Paulo, refletindo todo o processo de luta do Brasil. Então, eu fico por aqui, fui bem breve, só para apresentar mais esses dados, e deixo aí para a Alessandra colocar um pouco dos desafios aí do processo de luta do MST no Estado. Obrigada, Lu, por essa exposição com os dados, trouxe aí um cenário sobre o qual a gente está atuando aqui no estado de São Paulo, né? Então, mas também coincide aí com vários processos no Brasil. Antes de passar para a companheira Alessandra, eu vou ler aqui alguns comentários que tem no chat, que começando aqui com a Mercedes Alves, que é da CPT do Piauí, indígena Croaga Mela. No Piauí, infelizmente, este despejo zero em uma das comunidades indígenas dos povos Acroaga Mela, não sei se estou pronunciando corretamente, que realizamos o acompanhamento, não foi respeitado, pois algumas famílias foram despejadas e uma delas teve até a casa queimada e sofreram ameaças de morte. Antônio Timóteo diz, em Mogaguá, no ano 2000, uma ação civil impetrada na 4ª Vara de Santos garantiu a demarcação da aldeia de 3 rios do Aguapeú. Foram reintegradas 49 famílias que lutam até hoje por uma terra denominada Fazenda Itaocá. A força diz que em Mato Grosso do Sul a preocupação principal é com a invasão de terras indígenas, porque a demarcação está demorando demais. Demais, Botelho. A solução é Lula no governo. Antônio Timóteo, no governo Dilma, decretou-se a desapropriação por interesse social. O atual proprietário está pressionando os ex-funcionários a assinarem contratos de arrendamentos no laudo do INCRA. Consta trabalho sem escravo. Precisamos de apoio jurídico a essas famílias. Então, eu vou passar para a companheira Alessandra, que é dirigente estadual do MST de São Paulo e também advogada popular, para falar aí dos desafios que temos. E é contigo, Alê. Muito obrigada pela presença. Bom dia.
Obrigado, Dri. Bom dia a todas e todos. Como a Adri falou, eu estou dirigente estadual aqui em São Paulo pelo setor de direitos humanos. Eu também sou filha de assentados, né? Meus pais são assentados aqui na região de Itaberá, que a gente chama Regional Sudoeste, há 30 anos. E a gente contribui aí na atuação dos direitos humanos, né? Eu quero pedir licença e desculpa, porque aqui eu estou no assentamento, aqui hoje está um dia de chuva, e a internet é bem estável, então eu vou pedir licença para desligar o vídeo, porque senão o vídeo e o áudio junto, às vezes, não funciona muito bem, e peço que, se caso vocês não estejam me ouvindo, alguma coisa, me avisem, por favor, tá? Então, eu peço licença. Então, eu vou falar, bem na verdade aqui, eu vou apresentar para vocês 2 casos que aconteceu aqui na região de Itaberá, 2 casos concretos, né, da violência que a gente entende como violência estatal e de como o Estado tem agido com seu aparato em favor da propriedade privada, a propriedade pública, mas de uma forma privada, né? Então, o primeiro caso que eu quero compartilhar aqui aconteceu em 2016, na ocupação do Horto Florestal. Aqui a gente tem uma área de 1.980 hectares de um horto. Desses 1.980 hectares, 602 hectares é explorado por uma empresa privada que explora resina, né? É uma área de plantação de pinos e explora resina. Então, em 2014, um grupo de famílias ocuparam essa área, que é uma área que é um restante da parte da Fazenda Pirituba, que a Fazenda Pirituba é onde tem os assentamentos aqui na nossa região. Então, tem uma parte que ainda permanece sendo no estado, né? Então, em 2014, as famílias ocuparam essa área e começou uma negociação com a Secretaria do Meio Ambiente para implantar um projeto piloto de um assentamento 100% agroecológico e sustentável. Então, essa ocupação teve uma parceria na implantação do projeto com a Exalc, né, a Universidade de São Paulo, e a UFSCar, que é a Universidade Federal de Buri. Então, começou uma negociação, porém, logo depois da ocupação, teve o primeiro despejo, né, primeira reintegração de posse. As famílias foram para a beira da estrada, né, mudaram o acampamento para a beira da estrada, e durante 2 anos continuou essa negociação. Mas em 2016 teve uma troca de Secretaria do Meio Ambiente. Entrou outro secretário, entrou o Ricardo Salles, que barrou essa negociação. As famílias pararam de negociar, não conseguiu mais diálogo, né? Infelizmente, o professor também, que era responsável, que era o Paulo Kagiyama, faleceu na época e não houve mais diálogo. Aí as famílias reocuparam a área. As famílias reocuparam essa área, que fica divisa do assentamento também, e elas ficaram nessa área por cerca de 10 dias. Aí, numa segunda-feira, apareceu uma viatura de polícia na área, dizendo que, por ordem do governo de São Paulo, por ordem do governador, as famílias teriam que sair naquele mesmo dia da área. As famílias, elas não... como era uma segunda
segunda-feira, as pessoas saíam do acampamento para trabalhar, o acampamento estava esvaziado, as crianças estavam na escola, então, assim, com muito diálogo, a polícia disse que voltaria no outro dia. Aí, no dia seguinte, numa terça-feira, chegou a polícia, mas com um aparato de guerra. Eram 50 famílias acampadas e chegaram cerca de mais ou menos uns 50 viaturas de polícia, tinha mais de 100 homens que já desceram empunhando fuzil. Aí depois chegou bombeiro, chegou caminhão, chegou uma verdadeira aparato de guerra, muito desproporcional, porque tinha mais polícia do que pessoas do acampamento, e deram 1 hora para as famílias desocupar. E aí, quando a gente questionou, né, que não tinha ordem judicial, eles apresentaram um documento do governador, né, dizendo que eles estavam cumprindo a autotutela. Que a autotutela, eu acho que vocês se recordam, foi naquela época, entre 2015 e 2016, quando houve aquelas ocupações secundaristas nas escolas em São Paulo, após as reintegrações de posse contra os estudantes terem sido negadas pelo judiciário, a PGE orientou o Estado a cumprir o direito de autotutela, né, que está previsto lá no artigo 1210 do Código Civil. Então, a PGE orientou o Estado, né, através da polícia, a cumprir essas reintegração de posse, mesmo sem ordem judicial. E aqui, em Itaberá, essa foi a primeira vez que o governo do Estado de São Paulo cumpre uma reintegração de posse sem mandado judicial através da autotutela, né? Então, as famílias sofreu uma violência emocional, né? Porque assim a quantidade a quantidade de acampados versus a quantidade de polícia e aparato de armas era muito desproporcional. Então, as famílias recuaram, embora tenha andado 200 metros só, o acampamento foi transferido por 200 metros, porque, como era vizinho do assentamento, as famílias saíram da área do horto e montaram o acampamento a 200 metros para frente, na área do assentamento, né? Na área de um assentamento. Então, essa foi uma forma muito violência, né, de violência que o Estado utilizou como forma de protege o patrimônio público, mas em favor de um terceiro, porque assim quem explora a área é uma empresa privada, e não foi nem a empresa privada que entrou com a reintegração de posse, porque como ela está na posse, tem a concessão de uso, quem teria legitimidade para entrar, eles também teriam legitimidade para entrar com a reintegração de posse, mas o Estado, utilizando desse poder, cumpriu essa reintegração de posse em desfavor das famílias acampadas na área, né? E aí, segundo... Vocês estão me ouvindo? Sim, Ale, muito bem, obrigada. Tá, obrigada. É porque a gente fica aqui e não sabe se estão ouvindo. Aí, um segundo caso concreto que eu gostaria de compartilhar, né? É um caso das famílias do município de Riversul, aqui em São Paulo também, fica na Regional Sudoeste. Agora é um assentamento emergencial, mas estão nesta área como acampados desde 2008.
É uma área de 635 hectares que pertencia à USP, através de uma herança jacente. Essa área se incorporou à propriedade do Estado, né? Onde a USP tinha a propriedade da área. E aí, só que essa área sempre foi explorada por um grande fazendeiro da região, que é os Bergamins, e por vários outros ocupantes irregulares, invasores irregulares, né? Que estão dentro dessa área. Então, desde 2008, as famílias ocuparam e começou um processo também de enfrentamento, né? Porque aí a área foi passada para o estado de São Paulo, onde o ITESP, né, que é responsável pela criação dos assentamentos, entrou com um processo de reintegração de posse contra esse fazendeiro e esses outros ocupantes irregulares, e até hoje essa área tem conflito, e lá tem conflitos tanto com o Poder Judiciário quanto com os ocupantes irregulares, né? Que ameaça quase que, desde sempre, comete ameaça contra as famílias, de tiros, de passar por dentro do acampamento, fazendo arruaça, buzina, ameaça direta de morte, tem vários problemas de ameaça, né? E aí, esse caso, em 2018, as famílias, porque assim, são vários lotes dentro de uma área maior, né? Então, em 2018, as famílias que já estão na área ocuparam uma gleba que estava sendo explorada irregularmente pelo pai do prefeito do município, que ele ainda é prefeito, né, porque ele foi reeleito, do município de Riversul. O pai do prefeito explorava essa área e as famílias ocuparam. E aí, no mesmo dia da ocupação, óbvio que o Poder Judiciário já emitiu a liminar de integração de posse, né? Aí, não foi executada no mesmo dia, né? Porque como o pessoal aqui já conhece toda a situação, como é que é lá, então os oficiais não foram para cumprir no mesmo dia. Então, a gente agravou a decisão, a gente entrou com agravo da decisão e nós ganhamos o agravo, né? Foi suspenso a reintegração através desse agravo. E aí, quando saiu a suspensão através do agravo, o pai do prefeito, que é o seu Divino Salvador, inconformado com a decisão, foi até o acampamento com um espingarda calibre 32 e mais facão, e facão, e foi até o acampamento para ameaçar as famílias e tentar tirar as famílias de lá sob bala, né? Aí, quando ele chega na entrada do acampamento, alguns acampados vão de encontro com ele e começaram uma discussão, né? Os acampados mandando ele embora, porque ele tinha perdido judicialmente, que ele tinha que aguardar a decisão na casa dele e tal. Aí, quando, de repente, ele dispara, ele efetuou dois ou três disparos, não lembro ao certo, mas 2 eu tenho certeza. Ele efetuou 2 disparos com a espingarda, a queima-roupa, contra um dos acampados. Sim, diretamente no peito de um dos acampados. Ele efetuou, o primeiro disparo falhou, aí o segundo disparo falhou de novo. Então, aí eles meio que se desconcentrou pela falha dos tiros. Foi quando, então, 2 companheiras foi para cima dele e Ale, a gente não te ouve mais. aí as companheiras do acampamento chamou a polícia, né? A polícia veio, prendeu ele em flagrante, prendeu o pai do prefeito em flagrante,
só que a polícia prendeu ele como porte ilegal de arma. E aí foi arbitrado para ele uma fiança de R$ 1.000. Ele pagou os R$ 1.000, né? O prefeito foi lá na delegacia, pagou os R$ 1.000 e foi liberado. Aí, no dia seguinte, os acampados foram lá fazer o boletim de ocorrência, relatando a tentativa de homicídio, né? Porque foi uma tentativa de homicídio, porque 2 disparos assim, a queima-roupa é uma tentativa de homicídio. Mas mesmo assim, a polícia ignorou total essa tentativa de homicídio e ele foi denunciado por porte ilegal de arma. No dia da audiência, nós estávamos presentes. A advogada ainda quis causar um tumulto, porque não queria que eu estivesse dentro da sala de audiência, mas infelizmente ela não, felizmente, né, ela não teve esse poder, porque a audiência é pública. Então nós participamos da audiência e ele foi condenado a pagar 12 cestas básicas por porte ilegal de arma. E, assim, a tentativa de homicídio ficou completamente descartada e anulada, né? As famílias hoje ainda está na área, né? Está plantando, tá na área tudo, continua suspenso, porque o processo principal não terminou ainda, porque tem necessidade de fazer uma perícia. Foi feita uma perícia nesses 635 hectares, porém o perito que trabalhou em favor do fazendeiro diz no laudo dele que é impossível localizar esses 635 hectares. Agora, vocês pensam que 635 hectares não é 1 metro, né? Que não dá para enxergar. Então, é notável a quem o perito trabalhou, né? Então, esses são 2 casos de violência sofrida pelos trabalhadores daqui, que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês, e as dificuldades, né? Aí eu não sei, Luciano também, se quiser complementar mais alguma coisa. A Fátima também, eu acho que ela está aqui, né, Fátima? Se quiser relatar outros casos, que esses são os desafios que o setor dos direitos humanos tem enfrentado, né? E com a ajuda, Fátima, eu acho que seria importante relatar também o caso do Marielle, né? Que o caso do Marielle, aí, como o Cristiano falou, acabando o prazo, ele entra como um possível acampamento a ser despejado, né? Então, a gente tem uma grande preocupação. Acho que, Fátima, você poderia também relatar. Mas é isso, eu agradeço. Se tiver alguma coisa que eu possa contribuir mais, a gente vai contribuindo aí, tá? Muito obrigada, Alê. Vou olhar aqui no chat, né? Tem alguns comentários, mas acho que esse é mais para... Tem uma questão que é para a Sabrina, né? Mas aí tem vou escrever. Seria possível entrar em contato com a equipe do presidente Lula e solicitar que nos próximos debates os vídeos seja esclarecido que o Bozo disse nos debates, mas que ainda não foi desmentido? É de Jamile. A questão é em relação à quantidade de títulos de terras entregues por seu governo aos camponeses, teria feito maior que o governo do PT. Sabemos que isso não procede, pois até como aprendi aqui numa das aulas, o que Bolsonaro fez foi apenas transformar em evento uma das primeiras etapas do processo de titulação e que essa etapa que ele tem feito um acontecimento não é a do título definitivo. Junto com isso, esse candidato tem se apropriado da pauta da mulher e dito com uma ênfase, como se fosse autor dessa mudança, que os títulos que ele tem entregues são dados às mulheres do campo, quando, na verdade, esta política foi modificada justamente durante o governo Lula, que passou a entregar o DOC não mais para o homem, como era antes, mas para a mulher. Obrigado desde já. Estou tentando entrar em contato com a equipe do presidente Lula, mas não obtive resposta. Então, aqui é uma questão para a Sabrina, né, mas também que traz alguns elementos aí da política
nacional. E a tentativa do Jamil de contratar a equipe do presidente. Então, eu vou abrir aqui para alguns comentários, deixa eu ver que hora estamos, né? Temos aí 10 minutinhos, então acho que dá para abrir para 2 inscrições rapidamente, e a gente faz o nosso encerramento para cumprir aí o nosso horário. Então, quem tiver algum complemento, pergunta... Alô, Adriana. Seu Adriana. René, pode falar. Seu René e depois o Bom, Gerson. bom dia, né? É muito pertinente esse tema aí dos conflitos do campo e foi muito assim de proveito aí, né? Vamos essas colocações, essas abordagens. Eu sempre assim penso e falo, né, que a luta faz a lei, a luta faz a lei. E esses casos, esses conflitos no campo, assim, nos colocam muito assim na questão de denúncia, de defesa, e ver que se com isso aí a gente faz a lei avançar. Nesse momento também da campanha, a gente vê também que toda hora, vamos nessa luta, nessa disputa do capital e trabalho, né, que a questão do capital, do agronegócio, né, mostra o seu medo e tenta nos debates aí, vamos dizer, né, se colocar contra o sem terra, contra essa luta pelos nossos direitos, né, do campo, né, os povos indígenas, nosso sem terra e tudo, etc. Então, assim, imagina a dificuldade do Lula, e no caso também aqui no estado de São Paulo, também do Haddad, quando vem essas questões, né? Essas pressões por parte da direita, com medo, né, de ser atingido, né, no futuro governo. E gostaria, se for possível, se pudesse refletir um pouco sobre a posição, a discussão nesses temas, assim, né? Quando se coloca isso aí, né? Vamos dizer assim, né? O agronegócio, né? Com medo, vamos dizer, dos trabalhadores, dos sem terra, dos indígenas, etc., né? E então sempre se recorre à lei, né? Que a terra tem que cumprir a sua função social, etc., etc., e tudo, né? E às vezes assim dá a entender que se procura assim, se tenta apaziguar um pouco assim o capital diante de programas futuros dos nossos governos, né, do Lula, do Haddad, etc. Mas é uma questão muito difícil aí, porque a gente sabe que a lei é sempre feita assim pela burguesia, né, pelo projeto neoliberal, etc., e sempre assim contra nós. E se não tiver luta da nossa parte, não vai avançar a lei. Se não tem assim esse empenho todo da área jurídica aí, etc., de defesa, né, de tentar defender-nos contra os despejos e tudo aí, reivindicando os nossos direitos, né, a terra, a saúde, a moradia e tudo, também a gente assim não vai avançar nada. Mas é uma questão na prática, e quando se discute os programas assim, os debates, os programas, futuros programas de governo, é uma questão assim bastante assim difícil assim, né? E nós também não podemos assim enganar também. Nós não podemos recuar também. Nós temos que lutar. Nós somos da luta, né? E a luta faz a lei. Gostaria que pudesse refletir um pouco sobre essa questão. Muito obrigada, seu René. A luta faz a lei, então vou passar aqui para o camarada Gerson. Contigo. Olá, bom dia. Bom, muito bom aí a exposição, essa oportunidade. Eu queria fazer 2 colocações em uma questão. Assim, primeiro que o cenário nunca foi fácil para nós, né? Mas agora a possibilidade de ter um alinhamento direto de governos na esfera federal, dos estados, né, com Congresso e possível alinhamento do judiciário, né, uma coisa inédita da nossa realidade, o cenário é terrível, assim, né, se a gente perder essa eleição e pensando nessa questão dos conflitos do campo.
Mas os crimes são recorrentes na nossa história, na história dos povos de luta, né? Sofrem diversas atrocidades. Eu fico pensando o seguinte, por exemplo, esse relato da lei aí. A violência, na maioria das vezes, ela é muito maior do que aquilo que é registrado pelos órgãos do Estado, né? Nesse caso aí, que constou no boletim, uma coisa bem menor do que aconteceu de fato, né? Então, nesses casos, tanto para ler, mas os demais podem comentar também, não sei quem ainda mantém aqui na sala, só a Sabrina e o Luciano, mas nesses casos, quais outros canais devem ser acionados, né? Quais outros meios a gente tem para recorrer, para não deixar perder a gravidade da violência, no caso desse latifundiário, do que ele tentou fazer, né? Ele tentou tirar uma vida, talvez mais de uma, se essa arma não tivesse falhado, né? E isso fica como não foi oficializado no boletim, então a tendência é ser esquecido e ser uma coisa que não passível de ser criminalizada, né? Então eu fico pensando o seguinte: como que a gente não, já que a polícia não constou no boletim, como que a gente faz? Quais outros canais existem para a gente fazer valer alguma ação em relação ao crime que foi cometido ali, né? Sei que no Estado burguês isso é uma dificuldade, mas para a gente pensar mesmo do ponto de vista das instituições, como que a gente pode proceder. E a outra questão é em relação à pertinência aqui para São Paulo de uma vara agrária, de uma Câmara Agrária, a exemplo de alguns estados, Minas tentou fazer algo parecido, então, que juntasse no judiciário, com as polícias, com o Estado, para pensar esses conflitos e a atuação sobre eles. E aí aqui nós nunca tivemos uma experiência nesse sentido, né? Só ensaios, mas nunca de fato foi implementado nada. Mas se alguém tem algum elemento aí, conhecimento sobre outro estado onde existe essa Câmara Agrária e a pertinência dela em resolver e mediar esses conflitos, qual que é a efetividade, enfim, uma coisa mais específica, mas se alguém tiver informação, acho que é interessante para a gente trazer aqui para discussão. Obrigado, Dri. Obrigada, Gerson. Então, antes de passar aí para Luciano, Alessandra e também a Fátima está aqui presente, e se tiver mais alguém também que queira fazer um comentário a partir daí das perguntas, eu vou ler aqui o chat. O Roberto está dizendo, não me lembro bem o ano que foi, mas eu acho que vale a pena lembrarmos da tentativa de despejo truculento que o acampamento Elizabeth Teixeira sofreu na primeira década dos anos 2000, aqui também na região de Campinas. Eu particularmente não participei, mas a história está aí também para ser contada. Obrigada, Roberto. Quem dos nossos assessores aí, dos advogados presentes, se dispõe a comentar as questões? Sabrina também está aí, sei que está pela estrada, mas pronto, Sabrina. A internet aqui está meio ruim, estou na estrada, mas eu vou fazer alguns comentários assim sobre as colocações, né? Eu tive, inclusive, no despejo do Elizabeth Teixeira, depois pela Abra, fazendo um dossiê do despejo, se não me engano, foi em 2007, e realmente foi uma truculência absurda, foi uma coisa meio pinheirinho, assim, que, enfim, com esses riscos que a gente corre. Sabrina, a gente não te ouve mais. A gente... Não dá para te ouvir, Sabrina. Posse, né, das outras violências. Sobre a questão Sabrina? da... Oi, tá ouvindo? A gente te perdeu um pouco. Alô? Alô? Continua. Ouviram? Agora tá. Sobre a questão da titulação, né? Que o Bolsonaro tem dito que traz a paz no
Lúcia Paz no campo. Na verdade, assim, a médio e longo com base nos dados da própria titulação, vai acontecer a mesma coisa, porque se ele conseguir, de fato, titular com título de propriedade e domínio, né, que a gente chama definitivo, para poder as famílias que autorizam a venda do título, a tendência é reconcentrar a terra, como foi no caso da Fazenda Primavera, em Grandópolis, perto de Andradina, enfim, como várias outras que foram tituladas. Mas o fato é que ele não consegue titular. O que ele conta como título nos números que ele apresenta são os contratos de concessão real de uso, contrato de concessão de direito. E aí ele diz que os números são maiores, que obviamente não são, porque se você for considerar como título provisório, que eles chamam, o contrato de concessão de uso, obviamente, durante os governos do PT, a quantidade foi maior do que nesse governo dele, né? Então, mais uma mentira que a gente está acostumado já, né? E que acaba passando como verdade, porque, de fato, as pessoas acabam não contestando esses absurdos que ele fala. Sobre a questão dos despejos ainda, a gente tem diversas reintegrações de posse no estado de São Paulo, tanto urbanas como rurais, suspensas por conta da DPF, né, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação judicial que foi entrada no STF, que o STF suspendeu as reintegrações e que provavelmente a partir do dia 31, como o Cristiano colocou, devem voltar a ser cumpridas, né? Estão suspensas, como no caso do Marielle, por exemplo, e diversos outros, que pode voltar a ser cumprida a partir do dia 1º, logo depois do segundo turno. Sobre a questão de que forma a gente denuncia aí nas instituições, essa coisa que o Gerson questionou, né? Do registro de ocorrência lá do caso de Riversul, se não me engano. Se a polícia se negar a fazer o boletim de ocorrência, do meu ponto de vista, a gente tem que ir na ouvidoria da polícia. Mas o que vai pesar mesmo da gente conseguir algum avanço, eu acho que é a denúncia política, né? E a denúncia política, a proposta da campanha contra a violência no campo, é justamente dar uma divulgação maior para essas denúncias políticas. Das violências no campo, né? Então, fazer publicamente essas denúncias. A proposta é que a campanha contra a violência no campo ela se articule nos estados, entre os movimentos do campo, das águas e das florestas, enfim, mas para a gente poder justamente se articular, nos articularmos, né? E também, obviamente, junto com o movimento urbano, mas para poder divulgar e fazer a incidência institucional, que a gente chama, que junto a esses órgãos, a campanha fazer e reforçar as denúncias, porque muitas vezes o acampado lá de Riversul, ele, por mais que tenha o movimento, né, o MST fazendo também a denúncia, você não consegue potencializar a divulgação dos casos a nível de pressionar o Estado a tomar alguma iniciativa. Então, acho que a denúncia política ela é fundamental até para que o jurídico consiga caminhar, né? Então, que é isso, é a política que determina o jurídico, né? Assim, tanto no nosso poder de resistência, nas reintegrações de posse, como nas denúncias das violências sofridas. Então, um pouco isso que eu queria complementar. Não sei se eu deixei alguma coisa. Obrigada, Sabrina. Os demais? Ale, Luciano, Fátima. Oi. Então, Lu, quer falar? Então, o que o Gerson coloca realmente é um desafio para a gente, né? E tem sido um desafio que é fazer esse tipo de denúncia ir mais para frente, né? Porque hoje a gente tem contado muito com a ajuda aí do CONDEP, né? Através da Fátima, aí, que é membro do CONDEP, inclusive outros casos de violência que aconteceu aqui na região, que não foi relatado, mas o CONDEP esteve presente para fazer a denúncia, né? Nessa época aí de Riversul, foi feito a denúncia na Assembleia Legislativa através da Marcia Lia,
O Nilton Tato também fez uma denúncia, né? Mas que é mais nesse campo político mesmo, né? Porque no judiciário é um grande desafio, que é como eu falei, né? É o Estado trabalhando na propriedade pública, mas com o interesse do particular, né? Porque as duas áreas que eu relatei são áreas públicas, mas o Estado tem trabalhado em favor dos terceiros que ocupam irregularmente a área, no caso, fazendeiro, né? Por exemplo, Riversul, onde está localizado o acampamento de Riversul, é um lugar que é chamado a Cidade do Boi, e as pessoas têm até um trocadilho, né? Que é na onde o boi vale mais que o ser humano lá, né? A Cidade do Boi, que chama. Então, o acampamento está no coração dessa fazenda e que aí fazem de tudo, né? Inclusive, como vocês podem ver, o prefeito da cidade a família do prefeito da cidade é das pessoas que exploram irregularmente a área, né? Então, assim, o Estado também é irregular lá, né? Porque ele representa o Estado, ele representa o município, né? Então, é um desafio grande. A gente tem muitos desafios aí pela frente. E agora a gente espera que o governo mude, mas que se não mudar, os desafios ainda vai ser maior. Mas vamos ficar confiante, né? Obrigada, Lê. Luciano? E aí a gente encerra o nosso dia. Não, só brevemente, né, dizer que eu assino embaixo aí da fala da Sabrina, mas assim, igual eu reforço, né, a justiça, inclusive a justiça, o próprio Ministério Público, eles não estão para mediar o conflito, né, mas para reproduzir o interesse do capital, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, toda pressão política é necessária, né? E aí, voltando ao exemplo aqui, por mais que a gente juntou, no exemplo do Campo e Cidade, Paulo Botelho, por mais que a gente juntou lá uma série de documentos que comprovam que a área é pública, precisou a Advocacia Geral da União entrar no processo e dizer que a área é pública, porque tanto a promotoria quanto a justiça simplesmente ignorou as provas e estava dando o direito a um grileiro sobre a terra, né? Mesmo apresentando foto e tudo mais. Então, só para reforçar aqui, a pressão política ela é fundamental, né? Não fosse ali o apoio, principalmente do deputado Paulo Teixeira, né? Da deputada Marcelia, em tentar reuniões ali com a justiça, em fazer uma pressão, até mesmo dos órgãos de defesa de direitos humanos, a gente não conseguiria, não vou dizer nem convencer, mas pelo menos constranger as juízas e promotoras que estavam inclinadas a defender o direito que não existia de um grileiro. Então, é fundamental toda a pressão, toda a articulação, então criar uma rede rápida de resposta, acho que a gente tem hoje condições para isso, né, diante do aparato tecnológico que a gente tem, de criar uma rede de resposta rápida, de pressão política, né, contra as instituições que estão, de fato, defendendo o interesse do capital e não o nosso, né? É isso. Então, obrigada, companheiros, companheiras, obrigada pela presença. Acho que uma frase para terminar, essa frase inspiradora, né, do seu René, que é a luta faz a lei, né? Então, somando aí a luta jurídica, a gente sabe que é só a luta do povo, só a organização, só a resistência que vai levar aí a confrontar essa ordem tão nefasta. Então, a gente termina o nosso encontro de hoje. Quem não assinou a lista, ainda tem uns minutinhos para assinar. Acho que todo mundo assinou, né? E a aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar lá no grupo para que também os outros que não puderam estar presentes possam ver a aula. Então, deixamos um abraço e boa campanha para todos, boa luta, seguimos. Até mais, até o próximo.
Boa campanha, né? Final de semana não é dia de descanso, não, é dia de campanha. É dia de campanha. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Acho que é o Roberto que ainda não assinou, né, Roberto? Depois eu te mando lá no grupo também. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Jair. Tchau, tchau.